também a força para caminhar no meio do mundo caótico e enfrentar desertos, intempéries, dificuldades e ainda assim se alegrar, e ainda assim ter esperança. A carta de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5 diante, o apóstolo Paulo dizendo assim: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja a excelência do poder que provém de Deus, não de nós. Em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte e em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo Espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso eu falei. Nós também cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês, porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Quando vocês enxergam ministros da palavra, quando vocês enxergam líderes, quando vocês veem homens de Deus, e homens de Deus como vocês são e como nós somos, muitas vezes pode passar no meio da nossa cabeça uma vida sem sofrimento, talvez, uma vida sem angústias, uma vida sem passado. Mas meu irmão e minha irmã, aquele que é chamado, irmã não, né? Meu irmão, é os costumes dos pregadores. Mas meu irmão e meu irmão, melhor dizer, homens e homens, todos nós temos sofrimentos, todos nós temos angústias e todos nós temos algo a ser tratado em nosso coração pela parte do nosso Senhor Deus. Alguns que me conhecem há mais tempo e já me viram em outras situações, talvez já saibam isso que eu vou falar agora, mas acho propício vocês conhecerem uma parte da minha vida. Com 18 para 19 anos, como toda pessoa aqui deste país, eu sonhava em cursar uma universidade. Eu de fato passei numa universidade. Eu nasci e morei em Campinas. Boa parte da minha vida antes da gente se mudar para uma outra cidade, que é Valinhos, do lado, e depois vim até Alphaville. Em Campinas você tem a Universidade Estadual de Campinas, a famosa Unicamp, um monte de curso lá, e meu pai trabalhou lá, meu pai estudou lá, fez mestrado lá, meu pai deu aula lá, meu pai fundou um instituto lá, um instituto de comunicação lá. Então eu cresci a vida toda admirando essa universidade, e ao mesmo tempo vivendo lá, e ao mesmo tempo sendo alimentado por um desejo de tanto cursar alguma coisa ali, qualquer coisa, desde que fosse a Unicamp, para o orgulho do meu pai. E como todo bom pai, de fato alimentou o desejo em mim, e encorajou e
tentou prover tudo o máximo para que a gente pudesse, de fato, passar no vestibular, etc. O fato é que chegou uma hora e eu passei no vestibular. Eu cursei um curso que é muito parecido com teologia, só que não, porque era geologia. Só trocou uma letra. Ao invés de estudar o Senhor Deus, Criador de todas as coisas, a sua palavra, eu fui estudar a criação. De fato é muito interessante. Eu passei, fiquei muito feliz, e logo no primeiro ano era aquele esquema. Eu andava na universidade, não podia dar 2 passos que algum professor me parava e falava assim: você é o filho do Marçal? Pois é, não é o Pablo Marçal, é o pai do Marçal. E andava lá e todo mundo me conhecia aparentemente, os professores, os diretores, reitor, etc. Então algo de estranho acontecia ali. Ao mesmo tempo que todas as fases da universidade foram vividas por mim, todas mesmo. O grande medo e talvez aquela compreensão de tipo, nossa, é uma nova responsabilidade, começou a ser dada. Então, primeiro ano de curso, maravilha, vamos fazer as matérias, vamos ali, universidade, tudo novo, passar o dia inteiro na Unicamp, passar os 3 períodos na Unicamp, estudando um monte de coisa, pegando eleitiva nova, ficando ali na universidade, segundo ano, terceiro ano, será que é isso mesmo? Será que eu realmente vou fazer geologia e estudar pedra? E nas viagens, a gente fazia viagens de campo, né? Para Rio Claro, para o interior do país, para o Paraná, para fazer mapeamento. Ficamos vários dias, às vezes 20 dias dentro de uma área para fazer mapeamento, pesquisa e etc. E dentro dessas viagens eu ficava me questionando: será que foi isso que eu fui feito para fazer? Será que essa é a minha vocação? Então eu tive uma crise muito grande vocacional. E eu não estou falando ainda de ministério, eu estou falando de vocação, do que eu fui feito para fazer. E eu fui percebendo que não era aquilo, que não era geologia, era música, era teologia depois, entendendo também o chamado de Deus para ser pastor. Eu fui entendendo isso com muito choro, muita angústia no coração. Eu lembro certinho um dos dias que eu estava na Embrapa. Ali, para quem conhece o Unicamp, tem lá o prédio da Embrapa. Eu fiz uma entrevista com um amigo do meu pai, para variar. E na entrevista eu ia começar uma iniciação científica. Para quem fez iniciação científica sabe muito bem o que é. Só que quando ele colocou os papéis da iniciação científica, já estava dentro da iniciação científica uma proposta de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Eu vi em cima da mesa que eu estava ali, toda a minha vida em 10 anos ou mais decidida. Isso me assustou. Quando eu saí do prédio da Embrapa e estava quase tudo certo para a iniciação científica começar, e deu rumo ali na geologia e futuramente também um pouco de agronomia, está tudo pronto. Eu assustei. Eu lembro, até hoje, eu tinha um celular que abria o YouVersion, aquele aplicativo de Bíblia, e o texto do dia era: olha, eu vou olhar para as coisas do alto, focar as coisas do alto. E aquilo começou a me dar uma crise tremenda. E uma crise tremenda passou para o 4º ano de universidade. Geologia são 5 anos. Passou para o 5º ano de universidade, passou para o 6º ano de universidade, passou para o 7º ano de universidade. Eu fui empurrando com a barriga essa universidade. Ao mesmo tempo, reprovando algumas disciplinas, não cursando outras, inventando um trabalho, que de fato eu trabalhei durante esse período, que me impediu de cursar várias disciplinas, e fui levando a coisa, mas eu também fui criando desculpas atrás de desculpas. E o medo tomou o meu coração de chegar e encarar os meus pais com os olhos, a minha família com os olhos, e dizer: não é isso que eu quero, não é isso que vai dar, eu acho que é outra coisa. E o medo foi tanto, e a paralisia e a letargia tanta, que eu encontrei um outro caminho. Foi mentir. Foi dizer para todo mundo: não, está tudo certo, vou me formar, estou fazendo meu TCC sobre isso, inventei matemática, olha só.
Eu ia para a universidade, parava o carro na biblioteca e dormia no carro. Eu ia para a universidade, parava em algum lugar e ia passear, tomar um café, aí ia para o trabalho, voltava. Eu fui empurrando com a barriga tudo isso. Fui jubilado na Unicamp e ninguém soube. Pedi reingresso na Unicamp e ninguém soube também. Tive reuniões com os coordenadores do curso e ninguém soube também. Fato que isso foi final de 2013. Fato que chegou uma hora que não tinha mais o que falar. E aí eu inventei que tinha me formado. Aí eu contei a grande mentira. Olha só, eu sou um geólogo, mas não era. Concluí o curso, mas não era. Agora eu posso sim fazer o que eu quero. Trabalhar com música, cursar um seminário. Veja o que o medo faz no nosso coração. O que aconteceu foi que virou 2014. Meus pais foram viajar, comemorando o aniversário de casamento deles e tudo mais. E... nossa, 10 anos atrás. Uau, 10 anos atrás. Quando eles voltaram, eu sabia que eu tinha que conversar com os dois. Porque durante a estadia deles, e eu em casa sem a presença deles, Deus puxou o meu tapete em várias situações. Quebrantou meu coração, trouxe para mim uma compreensão do pecado mesmo, do pecado, da mentira, da proporção da mentira, das consequências dela. Então, quando meus pais voltavam, eu já tinha certo de que eu tinha que contar para os meus pais: olha, eu não sou formado em geologia, já era, errei, ensaiei várias vezes. Fui, obrigado, fui para os meus pais e primeiro eu fui para minha mãe, né? Mais fácil. Terminei de contar para minha mãe disse o seguinte, talvez você saiba o que ela disse: agora você vai ter que falar com seu pai. Uma boa mãe, toda boa mãe. Ai Deus, e aí eu chamei meu pai para conversar. A gente foi num lugar de pizza que a gente gostava muito de junto. E uma coisa importante, durante todo esse momento, todo esse período de faculdade, na minha crise vocacional, eu preciso dizer algo: a minha relação com meu pai, meus irmãos e minha casa, ela se deteriorou. A relação com meu pai era protocolar. Bom dia, boa noite, eu preciso disso, eu posso isso, o que a gente vai fazer e tudo mais. Protocolar. E regada a muita briga também. E algumas homéricas. Então eu não tinha relação com meu pai. Eu não tinha abertura de coração com ele. Então eu chamava para comer uma pizza, só eu e ele. Você imagina a cabeça do meu pai falando assim: caramba, alguma coisa vem aí. Algum BO vai ser revelado. E o fato é que a gente sentou, eu comecei a conversar com ele, contei isso que eu contei para vocês e vários detalhes, né, no meio desse processo. Contei para ele, pedi perdão, falei assim: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, contra mim mesmo, contra Deus. E eu estou aqui, arrependido, eu não sei o que fazer. As palavras do meu pai, naquele dia, elas fizeram e fazem o pastor que eu sou hoje, o homem que eu sou hoje, o pai que eu sou hoje, porque elas foram como vendas, como escamas sendo removidas dos meus olhos, com muita dor, mas me fizeram enxergar Cristo Jesus. Porque meu pai chegou e falou o seguinte: Guilherme, eu não vou te perdoar. Guilherme, eu não vou te perdoar. E aquilo lá foi um susto para mim.
Porque quando você escuta uma coisa dessa, eu fiquei pensando assim, tá, beleza, agora eu vou ver qual ponte eu vou me colocar ali, vou procurar alguma coisa, porque em casa eu não vou poder mais entrar, vou ser expulso, etc. Passou tudo isso na minha cabeça. Passavam todos os anos em que eu poderia ter contado e não contei, passaram todas as oportunidades que eu poderia ter aproveitado e não aproveitei, passou todo o passado de coisas que eu poderia ter feito e não fiz. Só que a continuação disso é que é importante, porque meu pai disse que eu não vou te perdoar, porque você já está perdoado em Cristo Jesus, e quem sou eu para não perdoá-lo da mesma maneira que Cristo estendeu o perdão a você? E a partir daí eu aprendi algo importante sobre a graça. A graça que perdoa sim o pecador, que acolhe sim o pecador, mas que promove transformação. O fato é, meu irmão, de novo. O fato é que eu e você somos fracos, imperfeitos e impostores. A gente finge ser algo que nós não somos. E a gente tem um orgulho bobo, um orgulho idiota, que talvez pelo medo e por vários outros sentimentos em nossos corações, nós não conseguimos dizer as palavras que precisamos dizer a quem precisamos dizer. E os primeiros que sofrem são os nossos familiares. E desse dia em diante, veja, quando meu pai disse essas palavras, a continuação foi: eu estou do seu lado para entender o que Deus está fazendo em sua vida e para onde você vai. Foi exatamente no mesmo ano que eu conheci o Gui Andrade, foi exatamente no mesmo ano que a gente começou algo que se tornou depois Projeto Sola. Foi exatamente depois desse período que eu também comecei a trabalhar com música e a minha vida ela mudou. Mas eu entendo, completamente entendo hoje, que enquanto eu não revelei o pecado escondido, trouxe à luz, eu estava, de fato, tentando viver uma vida para a qual não fui chamado a viver. E colhendo consequências disso, consequências relacionais, emocionais, talvez futuramente financeiras, e de várias outras ordens. O pecado não só prejudica a nossa relação com Deus, mas contamina a nossa relação conosco e a nossa relação com os outros. E a partir desse momento, a graça atuando, usando meu pai como instrumento do Senhor para a minha vida, meus amigos como instrumento do Senhor para a minha vida, moldaram hoje e estão moldando e continuarão moldando, porque isso é obra de Deus na santificação da nossa vida, o homem que eu sou hoje. Só que nós precisamos ter coragem de admitir quem somos. Só que nós precisamos ter coragem de dobrar os nossos joelhos diante de um outro Senhor que não nós mesmos. E às vezes a gente olha escândalos sexuais, escândalos financeiros, escândalos de várias outras ordens que são muito mais públicas do que uma mera mentira, e nós falamos: nossa, isso nunca vai acontecer comigo. Mas isso acontece conosco todo santo dia. Nós não somos verdadeiros como deveríamos ser. Nós não somos, de fato, como deveríamos ser chamados pelo nosso Deus. E depois a gente fica a se perguntar por que o nosso casamento está desse jeito. Por que a nossa relação com os nossos pais, com os nossos amigos, com os nossos filhos está desse jeito. Meu irmão, nós clamamos por avivamento, mas não existe avivamento sem arrependimento, sem confissão de pecado. Não existe
uma liderança forte, homens de coragem, sem que esses homens sejam completamente honestos. É ilusão você achar que você pode viver uma vida cristã e esconder os seus pecados. É ilusão você compreender que você um dia pode ser um homem de coragem se você deseja alimentar, como o Gui falou, um leãozinho aí que um dia vai te pegar. A mentira já é o meu pecado de estimação. Eu não sei qual é o seu. Não sei qual é o seu. Mas eu sei que talvez você tenha um. Eu sei que a gente chora quando clamamos pelas nossas famílias. Eu sei que quando estamos juntos aqui, é sempre uma situação assim, a gente estava comentando aqui, constrangedora, porque o Espírito Santo movimenta o nosso coração. Eu sei disso. Eu sei que o mesmo Espírito que sonda os corações, ele sabe do que você passa. Ele traduz a Deus as tuas angústias. Mas eu sei que o mesmo Espírito, e eu sei disso, porque Ele também o faz comigo, confronta o nosso eu, confronta o nosso pecado. Querido homem de coragem, eu sei que você está confrontando a confessar pecados. Você está sendo confrontado pelo Espírito Santo a sair dessa situação que você está. E você está sendo confrontado pelo Espírito Santo a ter uma vida pura, a ter uma vida diante de Deus verdadeiramente sincera, é ser transformado de acordo com a vontade do nosso bom Senhor. Eu não sei como você vai encarar a próxima plenária. Eu não sei como você vai encarar os próximos dias, os domingos em que nos reuniremos como igreja, os dias em que você estará no pequeno grupo, os dias que você estará no trabalho, os dias que você estará em qualquer outro lugar. Eu não sei como você vai encarar a partir deste momento, mas você precisa tomar uma decisão. É muito gostoso a gente sair daqui e falar que foi bom, e falar que estamos motivados, e falar que seremos homens de coragem, etc. Mas eu sei que o Espírito Santo está convocando os homens da nossa igreja à confissão de pecados, porque não há avivamento sem confissão de pecados. E saiba que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A transformação, ela pode acontecer em nossas vidas. Pode acontecer. O Espírito do Senhor está disponível. Mas os pecados precisam vir à luz. E saiba que não importa o teu passado, e é por isso que redenção, inclusive, existe a música. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Eu posso viver nele, eu posso amar. O teu coração é reajustado na medida em que a graça atua. Que o perdão transformador do nosso Senhor transforma o teu e o meu coração. A graça transforma. A graça transforma. Que o nosso bom Deus, que é misericordioso, que é perdoador, que é bondoso, possa nos conduzir como homens de fato de coragem, que olham para a palavra do Senhor e têm a palavra do Senhor como a revelação de Deus ao mundo, e que se dobram diante dessa palavra e de nenhuma outra.
e que sabem viver com coragem, aproveitando o tempo, redimindo o tempo, porque os dias são maus, compreendendo a vontade do Senhor, orando uns pelos outros, suportando uns aos outros, porque sabem que o bom Senhor, que não precisava ter feito isso, mas decidiu fazer isso, decidiu descer, decidiu sofrer, decidiu viver como um de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo foi pendurado no madeiro, tomou sobre si as nossas iniquidades, foi castigado, moído, morto, sepultado, mas ressurgiu no terceiro dia. E é por isso que não desanimamos. E é por isso que, mesmo diante de todas as pressões, como lemos no apóstolo Paulo falando, é por isso que continuamos e perseveramos. É por isso que este grande tesouro que vive em nós e demonstra a sua glória, decide habitar em vasos frágeis, como você e eu. Nós somos vasos frágeis, né? Mas o tesouro que habita em nós tem um valor inestimável. É nesse tesouro que a gente se apega. É nesse tesouro que temos a nossa esperança. É nesse tesouro que continuamos e continuamos. Queria orar pela tua vida. Eu não sei em que processo você está. Se você passa por momentos como eu passei, de esconder coisas, de ter que lidar com pecados e precisa trazer à luz esses pecados. Eu não sei se você está nesse processo, ou está no processo de transformação, que também é duro. Depois de revelar o seu pecado, caminhar para uma mudança, tentar corrigir erros, tentar restaurar um casamento, tentar restaurar um relacionamento com os filhos. Eu não sei em que processo você está. Eu não sei também se você está atualmente cansado, sobrecarregado. Mas saiba, Deus, saiba, meu irmão, que nos méritos de Cristo Jesus, todo cansado e sobrecarregado encontra um jugo suave e um fardo leve, porque Ele assim nos diz. Ele que é manso e humilde de coração, Ele que disse: aprendam de mim, carrega o nosso fardo e nos carrega até o Senhor. Então, meu irmão, eu gostaria de orar e clamar a Deus pela tua vida, para que o Espírito do Senhor sonde os nossos corações como nós cristãos, e que a gente, de uma vez por todas, saibamos quem nos formou, quem nos chama pelo nome, quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Deus, e nenhum outro Deus existe em nosso coração. E que de fato esse nosso Senhor, poderoso para salvar e redimir o pecador, descentralize o nosso coração de nós mesmos, para que os nossos relacionamentos sejam restaurados, para que a nossa inteligência seja humilhada e de fato colocada diante do Senhor, para que as nossas ações testemunhem fielmente o reino de Deus. E é assim que eu gostaria de orar por você, meu irmão. Baixe a sua cabeça e vamos orar. Pai, cada irmão que está aqui tem uma luta. Ó Senhor, cada irmão que está aqui tem uma trajetória. Angústias, passado, talvez sofrimentos e talvez decepções, frustrações. Nós não sabemos a carga delas, nós não sabemos a história delas, nós não sabemos todo o histórico dos pesos que os nossos irmãos carregam. Mas sabemos, Deus, que o Senhor brilha a sua luz sobre as mais densas trevas do nosso coração, e por maior que seja a nossa lambança, o Senhor traz resolução à nossa vida de contradições. Eu clamo a Deus, Pai, para que os irmãos aqui presentes, homens que são convocados a ser homens de coragem,
possam de fato ter a coragem de dobrar os joelhos diante do Senhor, em todos os aspectos da vida, em todos. Que não reste mentira, que não reste angústia, que não reste frustração. Que o Senhor Deus elimine no nosso coração o nosso desejo de servir a nós mesmos e não ao Senhor. Cuida de nós, Pai. Que Teu Espírito conduza, nos faça ouvir a Tua palavra, prepara o nosso coração, Deus, para que a exortação proveniente do Teu servo encontre morada, não apenas nos nossos ouvidos aqui, no nosso caderno de anotações, nas palavras que anotamos e depois nunca lembramos, mas sim que sejam gravadas em nosso coração as Tuas palavras. É assim que clamamos, no nome santo de Jesus